acontecia quando você buscava no Google? Você tinha a Abria sensação de você uma ab- fonte única de um você- lugar. Não, você abria uma página e vinha uns 10 links possíveis, tá certo? Ok. Ou pelo menos Como um catálogo, na né? primeira página vinha uns 10 links Com um catálogo. sem entrar nas páginas seguintes, tá Tinha até o certo? histórico que quase ninguém entra na segunda, né? Isso. Mas sim, ou seja, tem as respostas lá. O que acontece quando você faz isso hoje numa IA qualquer? Já vem prescritivo, mastigado, com que aquele algoritmo detectou ser a melhor resposta. Portanto, você não precisa nem ter a Prescritivo. pesquisa e nem comparar os outros, tá certo? Você não se faz mais isso. Você vai fazer um modelo quase do tipo, entre essas que eu te falei, escolhe. Se eu Não. quiser escolher, né? A menos que você faça um prompt dizendo me dê opções, etc, etc, que não é o prompt tradicional. Então, vamos dizer assim, de novo, eu estou perdendo. Agora, eu tenho certeza que é uma questão de tempo, porque esse povo vai ter que se viabilizar economicamente. Vai ter anúncio no chat GPT. Não vai? Exatamente, claro. Ou, pior do que anúncio, vai ter a recomendação patrocinada. Sem declarar que é patrocinada. É óbvio. É questão de tempo. É. E aí, porque se todo mundo saiu, por que a gente, né, só por exemplo, por que a gente está discutindo isso? Né, eu estou provocando, assim, novamente agradeço por a gente poder ter saído o prescritivo, né, que a gente faz aqui faz uns quase 40 minutos que a gente deixou o prescritivo. Vai ter uma força de venda que vai entrar, porque o Gmail era, um e-mail, vai pôr um anúncio, aí põe um anúncio, aí pô, anúncio, todo mundo com anúncio, aí você olhava, aí virou leilão de anúncio. Cara, se todo mundo tá saindo daqui e vindo para cá, como é que mantém isso daqui? A energia não tem energia suficiente, o computador não tem um computador suficiente. Ambientalmente falando, tem impacto de CO2. Aí eu pesquiso. Aí hoje apareceu 3 itens. O que me garante do um item ali não estar sendo influenciado por uma... Ninguém garante nada, a menos que em algum momento, por algum motivo regulamentar, eles sejam obrigados a declarar que aquilo é um link patrocinado. Tá certo? Porque cá entre nós também, aquilo aparece como link patrocinado no Google ou em qualquer outro, porque alguém falou assim, não, tem que ficar claro aqui que isso aqui... Quando começou era selvageria, né? E vai ser selvageria de novo por um tempo. Agora, e fora a forçação de barra, né? Porque você pega o WhatsApp, ele, num primeiro momento, colocou o símbolozinho lá da inteligência artificial. Provavelmente não estava tendo muito uso, agora o símbolo está em cima e está embaixo. E em cima eles trocaram no lugar onde você começava uma mensagem. Então você provavelmente já deve ter apertado sem querer várias vezes ali. Não, outro dia eu vi um negócio funcionando sem eu... Não era meu desejo. Começou a gerar meio que uma... Eu achei uma coisa meio abominável, na verdade. Eu tô olhando aqui, né? Tomei a liberdade, você comentou. É quase querendo que eu use o IA e não converse com a pessoa, que é o princípio do app. Bastante interessante essa sua observação. Do mesmo jeito, eu não sei se você usa pacote Office. Pacote Office, agora você está escrevendo um texto no Word, tem um negocinho do Copilot te acompanhando lá. Se você quiser, você clica para ele ir arrumando o texto. E você não tem a opção do tipo, eu não quero usar o Copilot. Esse é um movimento progressista, de alguma forma, né? Vamos impor aí, segue aí. Você... Mas você pode escolher entre vermelho, amarelo, verde, né? Você tem as opções. Você pode fazer tudo, mas aquela porcaria fica ali o tempo todo aparecendo. Tipo assim, me usa. Não, isso que eu estou dizendo. Quando for progressista, não no conceito político, no conceito do tipo assim, cara, é por aqui que tem que ir, vamos forçar para sair lá do outro lado.
Isso é uma temática abordada, que você aborda aí no curso? Esse tipo de pensamento surge ou não dá tempo, assim, considerando uma grade? Não, porque vamos dizer assim, provavelmente eu acho que nesse ano é que vai começar ter mais questionamentos a respeito dessas questões. Mas, por exemplo, no curso de Customer Experience, eu já discuti essas questões do tipo assim, nós estamos automatizando tarefas para gerar economia, redução de custo, e eu estou perdendo clientes porque os clientes não querem isso. É o caso que eu falei do você pôr um robô para atender uma pessoa que não consegue falar com o robô. E nós vamos ter cada vez mais. Aí você fala assim, aqui agora você só entra usando o aplicativo tal do telefone. Ok, e as pessoas que não têm, como é que chama? Acessibilidade? Não é nem a questão de acessibilidade, é questão de habilidade de manusear aquilo. Ok. Tá certo? Não estou falando pessoas ou mais idosas, ou talvez não tão idosas, mas que nunca tenham trabalhado Uma maturidade de uso, né? de uso e tudo Vai ficar mais. fora. Ou seja, eu estou fazendo. A otimização Eu estou otimizando operacional. isso para as gerações mais novas, porque é mais pop. Só que eu não estou olhando a demografia, né? Que é o contrário, né? A pirâmide é o contrário, né? A pirâmide está virando. Sim. Que, de novo, é aquilo que eu falo, tem que ter a visão multidisciplinar. Daqui 10 anos, cara, o lado mais alto da pirâmide vão ser pessoas com mais de 50 anos. Tem algum outro tema que, né, a gente falou da hiperpersonalização, a gente falou do prescritivo versus a capacidade de analisar, criticar e criar. A gente debateu aí um pouco da questão do impacto da ChatGPT versus o que já era quase um estabelecido em relação ao Google, Sim. motor de busca. Tem alguma coisa que você percebe que é similar na questão do impacto, que envolve essa questão cliente, marketing, negócio, inovação, que está dentro dessa... Eu acho que, vendo assim, acho que se a gente pudesse dar uma grande resumida aqui, eu acho que talvez as grandes preocupações seriam, número 1, pensando em empresas, tá? Número 1, ou você olha para o cliente ou você começa a olhar para o cliente. Tá certo? Ponto. Não tem... é um caminho que se você não fizer isso, alguém vai olhar por você e vai levar o seu cliente embora. Tá certo? Isso é uma coisa. Segundo, qualquer coisa que eu queira fazer baseada em ferramentas significa que eu tenho que ter banco de dados arrumado. Essa bagunça que eu tenho aí de... Cara, tem lugar que eu às vezes eu recebo o banco de dados de cliente em planilha de Excel ainda. Arquivo CSV. Tá? E não estou falando de empresinha. Os caras ainda estão, principalmente quando eu trabalho com empresas que o negócio deles é business to business, que a base de clientes não é aquela coisa, não sei Muito quantos grande, milhões, né? tá certo? Cara, me mandam em Excel. É assustador. Tô ferrado. A nossa é Excel. Porque esse cenário que você falou é B2B. Eu não tenho 1.000 clientes, eu tenho, sei lá, 80 clientes. Pois é, mas quantos atributos você tem para cada cliente? Então, mas é isso que você está dando a dica, né? O que tem de informação rica, as pessoas, o relacionamento. Tá, tudo bem, porque se eu só tiver. Você tem o histórico de transações dos clientes? Sim, na sua planilha de Excel? Relacionamento, consulta. Se você trabalhar bem essa informação, o CRM, mesmo no B2B, você tem descobertas, né? Então, eu acho que assim, essas duas questões... E a outra coisa é desenvolver... Eu sei que assim, cultura organizacional é a coisa mais complicada do mundo, tá? Eu tenho amigos que trabalham com isso e eu acho que eles são os heróis, tá? Mas
Então, se já é difícil você conseguir resolver alguns problemas de cultura que já estão aí há décadas Nossa, respiro fundo nesse e, tema aí. e não mudam, tá certo? Mas assim, cara, começa a pensar numa cultura multidisciplinar, começa a pensar numa cultura que tolera o complexo, que convive com o complexo, tá certo? Isso E talvez não é seja caos, né? Não é caos, baderno, não. É o complexo, né? Tá sendo bem específico, né? É que, assim, se você for pegar do ponto de vista conceitual, a gente usa em português a palavra caos como uma baderna, É, tá algo certo? ruim, né? Mas, na verdade, se você pegar a teoria do caos, a teoria matemática, ela é uma organização não Não, lógica, lógica. tá certo? Legal. Se a gente pensar que lá no... a gente vai ter lá que dizendo que no princípio era o caos, é do caos que surgem as coisas. Tá? Eu tenho estudado muito a respeito de uma coisa que se chama negentropia. A entropia é aquilo que leva à degradação de um sistema. A negentropia é aquilo que restaura a energia do sistema. Ok. Tá? Seria o oposto da entropia. E uma das coisas que pode gerar restauração do sistema é ruído. Ou seja, o ruído não sempre é uma coisa que degrada o sistema. Ele pode gerar novas... A engenharia, eu já fiz, Ele engenharia não- mostra isso com, né, que você põe o ruído, os metais se recompõem, os polos se retornam, né? e vamos assim, nós somos resistentes... Nossa, nem me fala. Nós somos... Galera, eu tô olhando aqui porque tem a galera acompanhando e a gente vive a sociedade contra o ruído, né? Ou seja, como é que a gente restaura as coisas? E não é só o restaura. Se você pegar a questão, o processo evolutivo, Darwin, tá? A gente evolui por causa do ruído, Ok. De forma análoga. das Assim. transformações. Algo separou, teve uma grande divisão de terra. E as pessoas querem acabar totalmente com o ruído. Claro, tem ruído que é ruído Nocivo. deletério, que causa degradação. Mas se eu não presto atenção no ruído, eu não sei se aquilo é uma coisa que eu tenho que apagar ou se ali é que está a oportunidade de surgir uma inovação. Isso é legal. Tá? Porque eu acho que a inovação nasce do ruído. Não, por essência, né? O ruído pode estar no cliente, o ruído pode estar no processo, o ruído pode estar... na natureza daquela temática. Sim, mesmo, exatamente. Né? Agora, vai falar para um cara que está... Coitado do Galileu, né? O cara que está hoje no Eu dia... nego, mas é. Assim, Queria muito aqui não. o cara que está hoje no dia 28, né? 28 hoje já? É 28. Eu sou sim, 28 de janeiro. Falando assim, pô, o primeiro mês do ano e eu ainda não fechei a meta de janeiro. Você vai falar para ele, você tem que começar a prestar atenção no ruído. Ele fala assim, cara, eu tenho que pôr fogo nos meus vendedores para em 3 dias fechar o mês, tá certo? Isso aí, porrada neles. Então, mas assim, quando você fala de cultura, tem um monte de impeditivos, do tipo assim, cara, como é que eu vou pensar de cultura se eu estou abaixo da meta? E tem pressão de curto tempo. Aí vira complexo. Não, aí vira... Assim, como que eu vou me adaptar ao complexo se eu tenho que resolver o negócio para ontem? Não, Chora. chora. Vai que aí... Vê aí o que Então der, tem o que essas deu, dificuldades. o que der. Eu não lembro, eu cito em algum desses livros aí, um cara que fala a respeito da doença do pensamento. Tá? E ele fala que a doença do pensamento tem 3 sintomas, que são simplificação, superficialidade e imediatismo. Acho que a sociedade está com essa doença aí, né? Não, ele Porque fala que está com essa padrão, né? doença. Então eu caio com isso, aí o pensamento vai para as cucuias.
como se diria há muito tempo atrás. Ou seja, tem oportunidade. E aí volta um pouco o que você falou um pouco atrás. Quem conseguir, por N condições, e tiver a habilidade de olhar isso por um outro espectro, vai Sim, dominar sim. vai dominar. Claro. Porque é ele que vai alimentar o prescritivo, né? Ah, vai por ali, vai por ali. Ah, não deu certo, não importa. Como a galera esquece, aí vem com o growth marketing de novo, toma o curso parte 2. Por isso que dá certo, né? Esse modelo de venda recorrente Comecem. do inalcançável, né? Aí eu recomendo umas leituras, algumas clássicas e uma mais recente, tá? Eu recomendo uma, lê 1984, lê O Admirável Mundo Novo, e mais recentemente lê um livro de uma americana chamada Shoshana Zuboff, que se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Tipo assim, ou você começa a pensar, ou alguém vai tomar fazer por todas você. as decisões por você. Nem que seja deixar você escolher entre 5 cores, né? Tem todo um monte de cor: vermelho, amarelo, verde, azul e preto. Ué, mas eu tenho assim, Pô, os caras podem escolher, tem 5 cores. a minha mulher, ela gosta de pintar, então ela estuda muito o negócio de cores. Então, ela fala assim, não, porque olha, isso aqui é verde, mas aqui tem uma cor oblíqua que é o não sei o que de cádmio. Eu fico falando assim, meu Deus do céu, da onde que vem isso? Mas ao mesmo tempo a gente tem um sistema que está dizendo assim, olha, o Pantone está dizendo que a cor do ano é café não sei das E aí vai quantas. todo mundo. Sim. É isso que a gente está falando. Então, assim, eu tenho milhares de cores, É. milhões de possíveis. Deixa eu fazer. Né, acho que. Não sei se temos. Eu acho que a gente trabalhou, conversou aqui em perguntas que você foi me trazendo e acho que gera mais perguntas. Eu não sei se eu sou daquele que assim, o meio é importante. Talvez eu gosto mais do tipo do discussão e ruído, vai para lá, vai para cá e vai caminhando, vai Sim, tendo sustento de um lado sim. e vai. Essa questão do hiperprescritivo e alguém meio que dando o tom de direção, você acha que é um momento, é uma fase normal, e aí depois esse pêndulo vai para um lado, vai para o outro? Por exemplo, que você brincou, né? Pô, Pantone, legal. Você pode escolher entre. Cara, tem todas as coisas, você pode escolher entre todas. 5.220. Cara, mas são infinitas. Isso ajuda também a gente ir para frente, para dentro das organizações, como pessoa também, falar assim, cara, vamos pôr uns certos limites aqui, porque senão eu me perco. Eu acho que você tem que ter referências, você tem que ter marcos, tá certo? Mas assim, mas se você não tiver uma certa liberdade dentro desses marcos, você não cria nada. Ponto. Você vai aplicar o que alguém já fez, claro. Então, assim, posso dizer assim, olha, esses são os meus limites. Nessa estrada você pode ir da maneira que você quiser, desde que você se mantenha dentro dessa fronteira aqui e daquela fronteira lá. Agora, dizer assim, o único caminho é esse, criatividade nenhuma, Porque inovação. o primeiro que você falou é a governança, né? Que as pessoas, tanto no ambiente, enfim, as pessoas têm pouco conhecimento que não se pratica muito, né, nas empresas. Isso é a governança. O outro é uma ordem, né? É uma ordem. Cumpre e tá bom. Ou, existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso dizer assim, olha, o meu objetivo é chegar nessa caneca. Aceito ideias de como você vai conseguir chegar nela. Tá certo? E aí se discute se essas ideias têm viabilidade, não têm viabilidade, etc, etc. Mas se você disser assim, olha, o único caminho para chegar nessa caneca é esse, cumpra e faça. Aí já é outra dinâmica. Só que para você chegar nessa caneca, você tem a influência de fatores externos. E, portanto, se você tem a influência de fatores externos, significa que o caminho pode ser esse aqui, essa é a linha reta, é o caminho mais curto?
mas que você tenha situações de incerteza e de emergência que impedem que você chegue lá. O caminho é esse. Cara, É claro, conhecido. caiu o céu em São Paulo, está tudo alagado. O caminho para Caneca está bloqueado. Ah, está bloqueado, então a gente fica aqui e não faz nada. Eu não penso na hipótese de fazer um outro caminho. Porque eu... Ou de substituir a caneca. Que aí Ou- seria uma discussão. Seria uma outra discussão, mas eu não penso em outros caminhos possíveis porque me disseram que só esse é que pode ser feito. Tem, como diriam os gaúchos, é papo para mais de metro.